Graça e a paz a todos, por enquanto vou colocar aqui. É uma alegria estar com vocês nessa manhã de sábado, para transmitir a palavra de Deus. Minha oração é que esse tempo juntos, tanto hoje quanto amanhã, seja um tempo muito proveitoso e que sejamos edificados por tudo aquilo que o Senhor, com certeza, preparou em sua palavra para a nossa fé, a nossa edificação. E tenho certeza que será de grande proveito. Obrigado, pastor. E é uma alegria estar com os irmãos essa manhã, nesse retiro, não deu para acontecer no mês de novembro, a priori, mas aprove ao Senhor reservar esse tempo, então, no início de 2026, eu tenho certeza que serão momentos graciosos, se assim o Senhor Deus permitir. Você está grato a Deus? Você está feliz por estar aqui? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Meus queridos, durante esses dias, essas mensagens, nós iremos meditar na vida do profeta Daniel. Uma pequena série de mensagens com base em 3 capítulos, hoje pela manhã, capítulo de número 1, à noite, permitindo Deus, capítulo de número 3, e amanhã, pela manhã, nós encerramos com a meditação no capítulo 6. Os 3 capítulos do profeta Daniel, que discorre sobre a sua vida na Babilônia e também algumas lições relacionadas à fidelidade e compromissos com o Senhor. E eu pretendo, durante essas exposições, ser o mais objetivo e breve possível na exposição desses capítulos. E eu conto com a sua atenção, que você permaneça com a Bíblia aberta, que nós vamos meditando e aprendendo da palavra de Deus. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 1, o texto que nós iremos meditar nesta manhã. Daniel, capítulo de número 1, o texto que discorre sobre a chegada de Daniel na Babilônia. Daniel, capítulo de número 1. Nós temos um capítulo longo, mas eu não vou ler todo o capítulo, por isso eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. E nós vamos fazer as meditações seguindo um determinado formato. Primeiro, nós vamos entender o contexto, algumas considerações iniciais do texto. No segundo momento, a exposição dos versículos selecionados propriamente dita, extraindo verdades espirituais para a nossa caminhada cristã. E por fim, as considerações finais, onde nós vamos extrair algumas lições práticas, orientações práticas à luz do que foi exposto, visando a nossa santificação, nosso compromisso com o Senhor Jesus Cristo e, de fato, algo que tem a ver com a nossa vida cotidiana. Eu sei que você está aqui, você é jovem, adolescente, em muitos pontos eu tenho certeza que você vai se identificar, e eu creio que o Espírito Santo há de agir em nossos corações, nos trazendo grande verdade sobre isso. Daniel, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 2 somente, para tomarmos aqui como ponto de partida, tá bom? Daniel, capítulo 1, verso 1 ao verso 2, diz assim o texto, então, da palavra de Deus. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Agora, verso de número 2. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Somente até aqui, verso 1 e 2, como ponto de partida dessa exposição do capítulo 1. Eu tenho certeza que você já ouviu, já assistiu, ou já viu alguma revista ilustrada da história de Daniel e os leões que ali estavam, né? Obrigado, meu irmão. E a história de Daniel é uma história marcante no Antigo Testamento, tendo em vista a sua experiência de vida em um contexto que não é muito comum para um jovem filho da aliança que segue a lei de Moisés e que nasceu dentro de um contexto religioso favorável aos judeus dos tempos do Antigo Testamento. Daniel é um jovem crente como você que está aqui, mas que ele vai ter uma experiência em uma vida única, no sentido de que aprove ao Senhor tirá-lo da região de Judá, a terra da aliança, terra que Deus tinha feito promessa, e levado então para a Babilônia. E quando se fala em Babilônia, você tem ideia do que nós estamos se referindo. Babilônia sempre tem essa conotação de algo que é mundano, algo que é totalmente avesso aos princípios de Deus. Não é à toa que Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele usa Babilônia como sinônimo de paganismo.
Os reformadores, lá no século XVI e XVII, também utilizavam o termo Babilônia, principalmente a tradição inglesa, a tradição puritana, como sinônimo de mundanismo. Ou seja, não é muito diferente do que nós temos aqui desse livro. O próprio João também, o livro de Apocalipse, se refere a esse mundo como a grande Babilônia. Então, esse é o contexto, não no sentido figurado, mas no sentido literal. Daniel está na Babilônia. Ele é um jovem que crê na promessa e que foi levado cativo. Vamos entender um pouco o contexto para nós entendermos aqui a dinâmica. Até então, Israel, como você já deve ter ouvido também, tinha um reino unificado. O reino unificado, tudo caminhava bem, de acordo com os princípios que Deus tinha determinado para o governo do povo. Mas aí os reis começaram a pecar. Eu tenho certeza que você já viu aquela frase. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou fez o que era mal perante os olhos do Senhor. 20 reis de um lado, 20 reis do outro, essa é a somatória, reino do norte, reino de Judá. O reino do norte logo foi destruído por volta do ano 721, quando a Assíria invadiu e destruiu o reino do norte. É um contexto de guerra, essa história está narrada em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, os livros que contam as guerras de Israel. Já o povo de Judá era o povo mais fiel. Dentre os reis maus que tiveram em Judá, 6 deles foram caracterizados pela frase e fizeram o que era bom diante dos olhos do Senhor. E aprove ao Senhor Deus abençoar Judá e se estendeu o reino de Judá por mais tempo. Todavia, as coisas não terminaram assim. Foram surgindo mais reis totalmente ímpios e avessos aos planos de Deus, e aprove ao Senhor então levantar uma nação ímpia. Qual foi essa nação? A Babilônia. O Senhor levantou a Babilônia. Essa história você encontra também no livro do profeta Abacuque, quando ele toma conhecimento que a Babilônia é formada por um povo violento e que eles estão a caminho de Judá. Ele diz: eu não acredito. Até quando violência? Até quando eu estarei orando e a violência estará diante de mim? E aí o Senhor Deus diz: olha, eu vou usar a Babilônia sim, eles serão a minha vara disciplinar. Abacuque fica aterrorizado com isso e ele diz: então vou lá ficar em cima do muro, olhando a Babilônia chegar, porque eu não estou acreditando no que o Senhor está me dizendo. E aí o próprio Deus diz: olha, não se preocupe não, eu sei o que eu estou fazendo. Eles vão de fato açoitar vocês, mas eu que vou açoitar eles. Então fica na tua. E aí Abacuque termina o livro dizendo: então tá bom, então eu vou me exultar no Senhor, apesar da peia estar troando em Judá. E esse é o cenário então de Judá. Babilônia invade Judá, ela vai sitiar, que é a ideia de cercar, e aqui, esse versículo 1 e 2 é uma estratégia de guerra. Babilônia chega, sitia, cerca Judá. Porém, na liderança da Babilônia, nós temos aqui um homem chamado Nabucodonosor, que é um estrategista, um homem muito inteligente, e que ele vai sitiar a cidade, mas antes de atacar a cidade, ele vai tomar para si o que essa cidade tem de mais valioso. E 2 coisas essa cidade tem de valiosa. A primeira coisa que nós temos aqui são os aspectos materiais, os utensílios, os despojos de guerra. Ele toma para si esses despojos e ele leva então esses tesouros para o templo do seu Deus, para ali ficarem guardados e servir de patrimônio para a Babilônia. Mas nós temos então um segundo escalão, o segundo grupo que é levado, que não são utensílios, não é aspectos físicos, mas sim a vida humana. Nabucodonosor, ele vai tomar para si jovens de Judá para a Babilônia. E olha que coisa interessante. Um rei, lembrando o seguinte, que essa não é uma característica militar da Babilônia. Geralmente era de devastação, chegar e devastar. Mas aqui Nabucodonosor, nós sabemos que a graça de Deus, ele chega então a Judá e ele toma para si os utensílios e os jovens de boa aparência e que expressa algum nível de inteligência. Nós não sabemos exatamente como se dá esse processo dessa seleção, se é que podemos chamar assim, mas é dito no texto então que esses jovens então são tomados como espécie de escravos de guerra, e dentre esses jovens nós temos então o profeta Daniel. Acredita-se que Daniel tem aqui a média de 14 a 16 anos de idade. Se você então está nessa faixa etária, você vai se identificar com o profeta Daniel nessa primeira fase. Então vamos ao texto, além desses aspectos contextuais, vamos considerar alguns pontos aqui que são importantes para a apresentação de Daniel, verso 3 ao verso 7. Diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, seja, meninos de fato da elite de Judá. Lembrando o seguinte, tá?
Aqui nós temos um homem chamado Aspenaz. O que é dito aí? Que ele é chefe do quê? Chefe dos eunucos, ou alguém responsável pelos solteiros da Babilônia, os escravos dos solteiros da Babilônia. Então ele vai ficar na supervisão de olhar esses jovens, para que esses jovens tenham uma vida consagrada aos interesses da Babilônia. Mas que tipo de jovem? Jovens de boa aparência, ou seja, Daniel era bonito, e jovem, de fato, versado no conhecimento, ou seja, expressava um tipo de intelectualidade. Continua o texto, verso 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui uma adaptação, também podemos chamar de adaptação, mas uma formação intelectual puramente babilônica. Ou seja, é muito comum quando um povo no Antigo Testamento, inclusive isso acontece no Brasil só de forma mais acadêmica, tá? Mas o comandante do exército tomava para esses escravos e ele formava esses escravos agora inseridos num aspecto cultural, uma espécie de cosmovisão. O que seria isso? Fazer aquele jovem pensar como caldeu, como babilônico. Então Daniel, os seus amigos, são tomados para serem ensinados, instruídos nos melhores institutos caldeus, para que assim eles pensassem como cidadãos da Babilônia. E por que isso? Porque Nabucodonosor queria que essa espécie de formação intelectual servisse aos interesses do seu governo. Então Daniel, desde o início, aprova ao Senhor permitir que ele fosse levado como escravo e fosse treinado para servir a uma determinada cultura, uma determinada etnia. É como se um país invadisse o nosso Brasil, ou o estado do Ceará, para ser mais específico, e tomasse um de vocês para servir aquela nação, ensinando vocês a cultura, a língua, os costumes daquela nação, para que assim você servisse ao interesse. Qual é o interesse aqui de Nabucodonosor? Apagar a identidade desses jovens. Essa é uma forma de mudar a perspectiva dessas pessoas da realidade. Apagando a identidade desses jovens, eles se esqueceriam da sua terra natal, pelo menos essa era a imaginação, eles se esqueceriam da sua língua materna, de todos os antepassados, de toda a herança cultural que eles tinham. Então nós estamos diante de um jovem que está em um mundo totalmente hostil e avesso à fé em Deus, à fé cristã, considerando então toda a revelação das Escrituras. Daniel está inserido nesse contexto, um contexto totalmente pagão, mundano e contrário aos princípios de Deus. Nós estamos inseridos em contextos assim também, é bem verdade. Principalmente vocês que estão aqui, que estão dentro do contexto escolar, que estão dentro do contexto universitário, ou até mesmo ingressando no mercado de trabalho. Nosso país, por exemplo, passa justamente por reformulações curriculares, reformulações ideológicas, tentativas de moldar o pensamento da nova geração, do ano 90 para cá, justamente para pensar de uma formatação que seja contrária àqueles aspectos que hoje são reconhecidos como antiquados ou até mesmo conservadores, um termo muito comum dessa nova roupagem de formação intelectual. É basicamente isso. Lógico que no nosso contexto aqui, nós temos um outro nome, um nome mais técnico, mas eu não vou me ater a isso. Mas é justamente isso que Nabucodonosor e toda a cultura babilônica quer fazer. Mudar o coração, a perspectiva desses jovens diante daquela realidade. E para isso, continua o texto, para nós caminharmos aqui esse ponto, verso 6, ou melhor, verso 5 em diante. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens seriam educados ao longo de 3 anos, praticamente uma faculdade aqui. E ao final desse período passariam a servir o rei, e entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, aqui os nomes tipicamente judaicos, que eram da tribo de Judá, o chefe do Deus e dos outros nomes, observe agora, tá? Daniel de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abednego. Ou seja, uma mudança dentro desse aspecto. Então, a história aqui, basicamente, são 3 jovens que estão nesse processo de backup, né? Esse processo de programação, de formatação para essa nova realidade. Bom, interessante que esse ponto, ele não foge muito do mundo em que nós estamos inseridos. Precisamos entender que muitas vezes nós temos uma visão espiritualista demais da secularização e do mundanismo. Muito se fala de mundanismo no Brasil. Pode ser que você já tenha ouvido esse tipo de discurso. Mas geralmente se tem uma visão pobre, medíocre de mundanismo.
Geralmente, quando se fala de mundanismo no Brasil, aplicado a crentes, se fala às vezes só em questões estéticas. Tipos de roupa, penteados, pince e tatuagem, consumo de bebida alcoólica, jogar ou não jogar futebol, errado ou não torcer para o Ceará Esporte Clube. Desculpa aí. Mas é mais ou menos a discussão sempre nesse fórum dos aspectos triviais, corriqueiros. A discussão do mundanismo, do secularismo, no nosso contexto, muitas vezes é discutida nesses termos. Como se prender um grupo de jovens no clausuro fizesse alguém ser santo. Esse retiro, por exemplo, nós vamos passar aqui 2, 3 dias, vocês, né? Passar praticamente 1 dia e meio aqui. Mas, se nós passássemos aqui 365 dias do ano, não era a garantia que sairíamos daqui mais santificados. Não era garantia. Pode ser que até que alguém se revelasse, saísse daqui excluído, não disciplinado. Porque o confinamento ia revelar a sua verdadeira face. E Deus nos guarde, aqui só temos jovens crentes. Amém. Mas eu tenho certeza que essa é a visão de secularismo e mundanismo. Sempre uma pressão externa e um aspecto interno. Sempre o desafio que vem de fora para dentro. E sempre atrelando o mundanismo, paganismo, secularismo a meramente práticas, rituais ou comportamentos. Só que é interessante que o próprio Deus, ele vai tratar desses aspectos não no fórum daquilo que é estético, daquilo que se pode ver. Por quê? Porque é possível, me permita dizer, alguém usar uma camisa de um clube de futebol, usar uma bermuda, um short, como muitos de vocês estão, e serem mais crentes do que quem usa uma burca, por exemplo. Porque a santificação está ligada à nossa identidade, o que nós somos, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está olhando. Tem um livro de um autor chamado Gary Oliver, acho que da editora Betânia. Quem é você quando ninguém está olhando? E é interessante que dentro dessa temática ele trabalha justamente o aspecto da nossa identidade. E sabe o que é marcante aqui? Isso me lembra muito o escrito também do primeiro capítulo das Institutas, um clássico da teologia da Reforma de Calvino. Ele diz uma coisa interessante: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, ou caminhamos até a sua presença, mais o espelho, que eu vou parafraseando, o espelho da sua glória revela quem nós somos. Ou seja, faz de conta que você está no quarto e o espelho está distante. Se você olhar ao longe, se você tiver, por exemplo, algum grau de miopia ou coisa do tipo, você não vai ter uma visão clara dos traços ou das coisas que você tem, dos defeitos, sempre podemos também chamar assim. Geralmente, já viu mulher quando está se maquiando, as irmãs aqui, as meninas, fica praticamente colado no espelho, para ver a perfeição do traço. Se realmente, eu digo isso porque eu tenho 3 lá em casa, né? E aí elas ficam olhando as minúcias, se está tudo bonitinho e tal. Vai olhando, porque a proximidade revela as áreas, as lacunas que precisam ser preenchidas. Daniel, ele não tinha esse problema de lacunas de identidade, porque ele sabia exatamente quem ele era. Ele estava perto de Deus, e mesmo que ele morasse na Babilônia, isso não ia mudar o seu caráter, a sua identidade. Então, atente-se para uma coisa: enquanto a Babilônia tenta trazer uma transformação na identidade, que ela é externa, interna, de fora para dentro, mudando muitas vezes aspectos meramente estéticos e comportamentais, o que nós entendemos a partir desse exemplo de Daniel logo no início, que a sua identidade, lembrando que esse livro, como é o nome desse livro que eu estou pregando? Daniel. Eu estou pregando sobre quem? Provavelmente quem escreveu esse livro? Daniel. Então ele está falando com propriedade de uma experiência dele, e é como se ele dissesse: tentaram mudar a minha identidade, mudar a minha dieta, mudar a minha casa, mudar o meu contexto social e mudar inclusive o meu nome. E é como se ele dissesse, ele fosse assim um coach barato, né? Mas não mudaram o meu Deus. Terminaria com uma frase de efeito. Porque a tentativa aqui do texto, no capítulo 1 é: vamos mudar, vamos criar um contexto para que ele não tenha para onde sair. Então muitas vezes nós pensamos de identidade cristã. Entenda, você que é jovem, o mundo, ele não está olhando para você e dizendo: seja bem-vindo a essa realidade, onde nós vamos respeitar as suas crenças. Seja bem-vindo ao nosso grupo, onde nós vamos prezar por sua liberdade de consciência. Não. Para o mundo, você assumir sua identidade em Deus já é motivo suficiente para você enfrentar a resistência. Por quê? Porque o mundo, como ele está distante de Deus, ele não tem uma perfeição da imagem do espelho.
Então a sua identidade é redefinida por fatores terrenos e mundanos, não por divinos. A diferença entre você que é um jovem crente e um jovem não crente é porque você está mais próximo do Criador, que diz quem você é. E que essa mudança que o mundo tenta impor não tem controle sobre o coração daqueles que estão decididos a serem firmes em sua identidade. Então, quando Daniel diz isso no versículo 9, por gentileza, veja o versículo 8 e 9. Observe o detalhe aqui. Daniel resolveu não o quê? O que tem aí? Não se contaminar. Ele resolveu não se deixar levar. Ele resolveu não se tornar mais um na Babilônia. Resolveu não se contaminar. Aí observe agora. Com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aí alguns, século XVIII, na época da teologia liberal, tinha muitos comentaristas assim, não, ele resolveu porque ele tinha algum tipo de alergia. E por ter algum tipo de alergia, ele resolveu não comer para preservar a sua dieta judaica. O texto não está falando disso. O texto está falando de uma experiência do aspecto fisiológico, da comida, mas com aspectos de lições espirituais. Entenda. É como se Daniel estivesse dizendo, eu resolvi não me contaminar com a mesa do rei, porque eu também já resolvi não me contaminar com o que ele está querendo fazer. Ele chega ciente de que na Babilônia, ele não tem para onde fugir, ele vai ter que ficar na Babilônia, ele não tem como fugir dali, ele é escravo. Só que ele resolve que vou permanecer na Babilônia, mas não vou esquecer quem eu sou. Mas para ele não esquecer quem ele é, ele vai lembrar de quem é o seu Deus. Porque a nossa identidade está alicerçada em Deus. É por isso, já viu a pessoa que está se afastando da igreja? Vamos lá. Quando a pessoa, eu digo isso, irmãos, eu estou aqui há algum tempinho na caminhada pastoral, mais de 10 anos, e é assim, é padrão que eu vou dizer aqui. A pessoa está na igreja, está bem, de boa, ele começa a se afastar. A primeira coisa que ele vai mudar, às vezes é o comportamento, é o linguajar, é a postura, são as amizades. E ele começa meio que se camuflar para se adaptar àquela nova realidade. Se é um crente genuíno que está frio na fé e que ele vai vacilando, o Espírito Santo vai martelando a sua consciência. Já vê aquela pessoa que diz assim, rapaz, me afastei da igreja, mas não conseguia fazer as coisas do mundo. É como se uma coisa dentro de mim dissesse assim, tu é crente, não dá. Já viu alguém dizendo isso? O Espírito Santo falando da consciência. Então observe, Daniel ele resolve não se contaminar, não é por outra coisa, mas porque ele entende que estão tentando criar fatores para mudar a sua identidade. Mas ele não pode se amoldar, ou usando aqui o tema do retiro, se conformar, colocar dentro de uma forma da Babilônia. Embora ele fosse, a essa altura do campeonato, um cidadão babilônico, porque ele está inserido na cultura. E sabe o que é interessante aqui? Vamos lá. Daniel estuda na Babilônia. Daniel é ciente da cultura caldeia. Daniel fala a língua do povo. Ele conhece como ninguém. Só fazendo aqui um spoiler de Daniel. Ele vai terminar a vida dele se tornando um estadista na Babilônia, político na Babilônia, sendo ele um servo de Deus, mas sem se corromper. Ele permanece toda a sua vida em um lugar totalmente hostil, mas ele não perde a sua identidade, porque ele resolve firmemente seguir a sua identidade em Deus. Ele resolve seguir. Eu sempre contei esse exemplo lá na PIB, vou contar aqui para vocês. Sou professor também, e teve uma experiência de um aluno. Eu estava brincando com os colegas, e ele era muito, assim, ele é muito inteligente, calmo, tranquilão. Só que ele começou a andar com um determinado grupo, e ele começou a se revelar assim e tal. E ele começou a aprontar. Ele não era de aprontar, ele começou a aprontar e tal. E aí teve um dia, eu estava lá parado com outro professor, e a gente comentando, rapaz, como é que pode? O mundo mudou tanto, né? As amizades, tem que ter cuidado com quem anda e tal, isso, aquilo, outro. Perdendo a identidade. Sendo que a mãe dele é aquela mãe que acompanha, segue a rigor a vida do filho, fica assim no pé do professor. Desculpa a expressão, enchendo o saco muitas vezes e tal. Mas, de boa. Aí uma vez estava lá ele brincando, fazendo algumas algazarras, e aí vem subindo a escada quem? A mãe. E ele de costas, ele não viu. E aí o meu professor, olha o que está vindo a mãe dele, vamos ver o que vai acontecer.
Eu fiquei ali na premeditação do mal, né? E aí eu fiquei já ali. E a mãe dele subindo e tal, e ele lá. E aí eu fiquei vendo a cena, assim, naquela expectativa. E de repente ela aparece na escada, parece aquela coisa de filme, assim, a cabeça aparece assim, né? Ela apareceu na escada dele lá, todo mundo que estava em volta viu a mãe dele, todo mundo ficou assim, e ele continuou. Quando ele virou, ele murchou, ela falou o nome dele completo, né? Você sabe, né? Quando a mãe fala o nome completo, fulano, fulano, fulano Júnior, é como se assim, as 7 taças da ira de Deus viessem sobre a terra e tal. Na mesma hora ele... Por quê? Porque lembrou quem ele era. Aquele velho jargão. Você não é todo mundo. Você tem uma identidade. Daniel, Deus não precisa dizer para ele que você não é todo mundo. Porque ele sabe quem ele é. E sabe o que é interessante aqui? Que a história não conta. Daniel chega na Babilônia na sua idade. 12, 13, até 16 anos e tal. Só que existe um Daniel que a Bíblia não fala. O Daniel na infância. O Daniel criado ao lado da família. E como um bom menino, dentro desse contexto judeu, com certeza, ensinado na palavra do Senhor, passando por todos os trampos de circuncisão, o bar mitzvah, que é o ritual de iniciação da fé, todo o protocolo, me remonta à história de Deuteronômio 6. Bate, inculca a palavra na mente do menino, aqui diz o texto, inculca a lei do Senhor. Ou seja, cava até a semente entrar. Daniel foi criado nesse contexto onde no seu coração foi tomado a verdade de quem Deus é. Se um futuro distante ele se afastasse, na sua consciência nós tínhamos uma semente plantada, que seria tanto para redimir Daniel, quanto para condenar Daniel. Assim como muitos de vocês, que são criados no contexto da igreja, tiveram a bênção de serem criados, e como é dito, nascidos em berço evangélico. Privilégio, mas ao mesmo tempo um grande risco. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus durante essa fase, te será cobrado também. Mas será cobrado não no sentido punitivo, mas no sentido de dizer o seguinte: o seu caráter, a sua identidade foi forjada nessas verdades. Então observe que Daniel, ele é resoluto quando numa geração onde ninguém é. Ele poderia contar a história de muita gente aqui que abriu mão da sua identidade por causa da pressão do mundo em que eles viviam. Não é o caso dele. Não é o caso dele porque ele sabe muito bem quem ele está servindo. E aí eu volto a falar do ponto que eu iniciei agora há pouco. Quando a pessoa se afasta da igreja, a primeira coisa que ela faz é mudar a perspectiva dele da realidade. Porque o mundanismo é aquilo que começa destronando a graça de Deus na minha mente e no meu coração, me fazendo pensar como as pessoas do mundo pensam. Só que ele não se adequa, ele não se conforma a esse padrão. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos exatamente quem é o Senhor, nada faz sentido, exceto a própria presença dele. A própria presença dele. A própria presença dele. Nós precisamos desse senso de identidade e propósito. Nós precisamos saber quem nós somos. Os grandes dilemas da vida humana. Quem eu sou e para onde eu vou. Você não tem essas crises, porque você é um filho de Deus, e para onde você vai? Para a presença dele. Sua vida já tem destino certo e já tem uma identidade certa. Então o velho jargão, você não é qualquer um, vem a calhar também para nós. Sabe por quê? Porque em Deus nós temos a nossa identidade muito bem definida. Daniel capítulo 1 é um convite para que jovens como você repensem a sua vida. Quem é você? Para onde você vai? Você vive para quê? Eu, quando adolescente, eu fui alcançado pela graça. Eu tinha 12 para 13 anos. Fui alcançado e desde lá, 12 para 13 anos até hoje, são mais de 26 anos de caminhada, aprove ao Senhor nunca permitir que eu me afastasse. Mas eu me lembro bem que antes de ser alcançado pela graça de Cristo, eu me fazia uma pergunta: para que eu existo? Por que eu existo? Para quê? Qual é o sentido? Por que eu fui formado? E aí me lembra muito a música do Fernandinho, só do louvor vai saber qual é essa música dele. Aquela canção que diz assim: se não for para te adorar, para que eu, se não for para te servir,
porque eu estou aqui, né? Ou seja, senso de propósito. Daniel sabe muito bem quem ele é. Sabe o que acontece? Deus abençoa aqueles que permanecem em sua identidade, estabelecida e dada por Ele mesmo. Os versos agora que nós vamos ler, para fechar esse momento, é Deus dizendo para Daniel: Daniel, você será abençoado por mim, mesmo na Babilônia. Mesmo em ambiente imundo, você permanecerá puro. Santidade, lembra, santidade não é isolamento do outro. Santidade é afastamento do pecado e comunhão com o outro. Isolamento, ele cria um cenário onde não existe prestação de conta, temor e concepção de comunidade. Daniel permanece em santidade, cercado por gente ímpia. Aquela desculpa assim: não dá para viver, pastor. Pastor, não dá para permanecer fiel a Deus porque é muita coisa. Dá para viver. Porque se não desse para viver, o Senhor já nos tinha tirado deste mundo. É igual aquela gente assim: pastor, não quero ter filhos, pastor. Não, pastor. Não, pastor Abraão, jamais ter filhos. O mundo está muito mal. Quando o mundo foi bom? Noé viveu num mundo terrível, teve muitos filhos. Adão e Eva, depois da queda, terrível. O mundo sempre foi mal. A sua identidade não é determinada pelas circunstâncias e o meio que você vive, mas quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Para você ser resistência nesse mundo, não precisa protestar. Basta você assumir sua identidade de servo de Deus. É o suficiente. Mas sabe o que é que Deus faz com gente, com jovem, que resolve firmemente permanecer firme nele? Vamos lá. Verso 9. E Deus concedeu Daniel. O que é que concedeu aí? Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Como assim, pastor? Ele poderia denunciar Daniel. Nabucodonosor, é o seguinte: protocolo real, aqui um dos jovens está fazendo resistência, não quer comer a dieta. O que a gente faz? Ele poderia dizer: ok, mata. Pode matar. Ok, para a praça, leva lá Daniel, corta a cabeça dele. Não. Por quê? Porque aprova ao Senhor dar misericórdia e compreensão. Agora, quer que eu lhe diga uma coisa? A Bíblia não fala, mas existe isso. Sabe quem estava na corda bamba aqui? Olha que coisa irônica. Eu gosto dos textos das Escrituras, porque a Bíblia é um livro inteligente. Veja a ironia que a gente não percebe lendo rapidamente Daniel. Quem fica na corda bamba não é Daniel. Daniel sabe quem ele é, e sabe quem é o seu Deus. Sabe para onde ele vai. Ele vive para a glória de Deus, mesmo no meio de gente ímpia. Ele não está na corda bamba. É os seus amigos. Não, também não é. Sabe quem está na corda bamba aqui? A Berlinda. É o chefe da cozinha. O chefe dos eunucos. Ele está correndo risco. Por quê? Para quem não sabe, o chefe de cozinha é uma das profissões mais sofisticadas do mundo antigo. Por quê? Porque uma das maiores estratégias e mais comuns para derrotar os reis inimigos, você sabe qual é? Um envenenamento. Vou mandar um presente para fulano de tal, para o rei. Rei, segue as iguarias da Síria e tal. Estava envenenado. Então, o chefe dos eunucos era o responsável por cuidar da dieta real, das finas iguarias do rei. Então, provavelmente todo um sistema de hortifruti, pecuária, agricultura na Babilônia, obviamente tinha. Basta uma simples leitura da história da Babilônia e da Mesopotâmia. E ele vai administrar tudo isso, e é o seguinte: a sua posição é de confiança. Porque se ele não cumpre o que está no script do cardápio real, ele corre risco de vida. Porque se alguma coisa, se o rei sentisse dor de barriga, quem seria penalizado? O chefe. Não tinha floratil naquela época. Era o rei. Se alguma comida fizesse mal, ele sentisse febre, tinha de pirona. Não tinha de pirona. Pastor, eu tenho certeza que não tinha pagamentos naquela época? Eu já não sei. Com certeza não. Mas observe, é o risco. Só que observe, mesmo Daniel dizendo: eu não vou comer, ele não denuncia Daniel. Só que ele fica com medo. Porque no dia que esses jovens fossem apresentados, o rei ia analisar os olhos do garoto, a sua pele, e ia dizer: peraí, por que ele não está tão forte e bonito na dieta da Babilônia como esses outros? Todo mundo fitness. E esse daqui não, tudo magrinho. O rosto abatido.
Não acontece isso, sabe por quê? Porque Deus é tão misericordioso, Deus é tão gracioso, que abençoa a alimentação de Daniel, que é fruto de sua resolução. E a gente termina aqui em 15 e 17. Veja, por gentileza. O cozinheiro-chefe... Opa, pega aqui. Vamos no 14, por favor. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. Coração na mão. De coração na mão. Pode ter certeza. Eu não estava lá. Mas eu fico imaginando o cozinheiro olhando assim, como é que está a aparência desses meninos? Tá tão ruim não. Tudo bem. 15. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam finas iguarias do rei. Deus foi tão bom que abençoou a dieta de Daniel. E ele estava mais... Já era bonito, porque a Bíblia diz que ele tinha boa aparência. Depois da dieta, ficou robusto. Então era jovem, bonito e muito provavelmente forte. Um menino, né? De uma aparência assim, louvável. E aí, observe o que é dito agora, verso 16. Com isto, o cozinheiro, o chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que devia beber, eles davam legumes. Então aqui, dieta total, viu, irmãos? Vegano, né? Assim, tal. Esqueceu os churrascos de cordeiro lá de Judá. Lá na Babilônia ele estava assim, totalmente resoluto. Graça de Deus. Jovem, bonito. 17. Ora, a estes 4 jovens, aí observe agora, Deus deu o conhecimento e a inteligência em quê? Olha o que é dito aí? Em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e de sonhos. 2 coisas aqui precisam ser ditas. Por Daniel ter assumido sua vida resoluta de ser fiel a Deus, naquele contexto caracterizado por fidelidade, Deus abençoou a sua vida, mantendo o seu padrão corporal, apesar de uma dieta totalmente restritiva. Por que isso? Porque era propósito divino para Daniel. Pastor, se eu fizer Daniel, vou ficar do mesmo jeito? Eu acredito que não. Não sei que seja uma ordem divina, mas acredito que não. Então procure algum nutricionista. Mas no caso de Daniel, era algo que era fruto de sua resolução. Como consequência disso, Deus deu 2 coisas a Daniel. A graça, de ter sua estrutura física dentro do padrão exigido pela Babilônia. E segundo, Deus capacitou Daniel, observe, nos aspectos culturais da Babilônia. Ele era alguém versado na cultura, na língua, na ciência caldeia. Ou seja, um jovem crente, bonito, inteligente. Uma bênção, não é? Pensou? É o tipo de marido que eu quero para minhas meninas do futuro. Eu já oro lá em casa. Senhor, dá assim, né? Guarda. Jovem, bonito, crente, inteligente. Mas observe que é interessante que tudo isso, esses aspectos físicos, são efeitos do seu coração resoluto. Daniel estava comprometido. E aí o texto termina dizendo assim: só que Deus deu a Daniel uma coisa a mais. O quê? Deus deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos e visões. Você lembra de algum jovem bonito, crente, fiel a Deus e que também tinha a mesma habilidade? Vamos lá. Quem? José. José de onde? José de Judá? José de onde? Do Egito. Outro lugar pagão. Egito e Babilônia, o mesmo padrão mundano. Só que nesses 2 lugares Deus reservou e sustentou 2 jovens com habilidades físicas e espirituais, lhe mantendo porque eles tinham um coração resoluto. Você acha que se José, vamos fazer aqui, né, flash, se José quisesse ter se deitado com a mulher que Potifar ter se deitado? Óbvio que sim. A Bíblia diz que a mulher se atentou à aparência dele a tal ponto de persegui-lo, uma espécie que hoje nós chamamos de importunação, né, coisa desse tipo. Só que ele prefere ser fiel a Deus. É tanto que ele diz assim: senhora, se eu fizer isso com a senhora, eu vou pecar contra a senhora, contra o seu marido e contra o meu Deus. José sabe quem ele é, embora esteja onde? No Egito. Ele disse assim: longe de mim tocar na senhora. A mulher ficou com raiva.
E aí você sabe o desfecho da história, mas você sabe também como é que termina a vida de José. Por quê? E aí uma frase marca a vida de José. O Senhor era... Não era José que era com o Senhor, era o Senhor que era com ele, sustentando no jeito. A mesma coisa Daniel. Ele entra como jovem resoluto e diz assim, vou viver para Deus mesmo aqui. Eu fico muito acomodado, e eu prometo que eu já vou chegando ao finalmente. Eu vi um certo pastor dizendo assim, na internet, né, nos Reels do Instagram. Pastores, não deixe os seus jovens ir para a universidade, ensine esse jovem a não precisar para essas coisas mundanas. Eu digo a você, vá, mas vá com a sua mente no céu, o seu coração em Deus, com a sua identidade formada em Cristo. Porque onde quer que estejamos, sempre será Babilônia. Mas onde estiver Babilônia, você só será contaminado se você não tiver resoluções no seu coração. Ah, pastor, mas o meio determina quem nós somos. Se você for um jovem alienado das coisas de Deus, mas se o seu caráter, sua vida estiver firmada em Deus, você pode estar na antessala do inferno. O seu coração pertence ao céu. Sabe por quê? Porque o Senhor não nos mandou para sermos anacoreta. Sabe o que é um anacoreta? O anacoreta é um monge do século da Idade Média que achava que para ser santo tinha que sair da cidade, do perímetro urbano e se isolar nas cavernas e viver em cima de uma estaca, preso, igual como tem lá na Índia, né? Até hoje, os anacoretas indígenas. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, diz, Senhor, guarda-os em teu nome. Não tires, de onde? Não tire do mundo, Senhor. Só guarda. E santifica na tua verdade. E a tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo? Senhor, deixa os jovens da Unijovem, do Henrique Jorge, no mundo. Mas não deixa o mundo entrar neles. Deixa eles, Senhor, viverem a vida nessa terra. Mas serem diferente de todos os jovens que existem. Porque quando as pessoas perguntarem por que ele é assim, você vai dizer, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso. Sua identidade está em Deus. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus, chamado para viver neste mundo, na contramão deste mundo, sabendo que, se você for fiel a Deus, naturalmente você será resistência. Algumas lições desse texto, eu quero que você guarde no coração. Eu peço que nas pregações, durante esses 2 dias, você abra o seu coração, sua mente, se desligue um pouco do mundo. Eu sei que nós temos atividades mais de entretenimento depois, mas tenta se concentrar e tenta, à medida que eu for pregando, fazer momentos de introspecção e reflexão. De que áreas na sua vida para esse retiro valem a pena. Para que você volte para casa na segunda-feira e você retorne para casa e sente o seguinte, algo ficou em mim. E eu tomei uma resolução no acampamento. Faça disso. Algumas considerações eu quero que você guarde no coração. 3 delas. 3 aplicações à luz de Daniel, capítulo 1, que foi exposto até aqui. Decida no coração, antes da pressão. Você vai ser pressionado por esse mundo, tá? Não tem para onde correr. Você vai ser pressionado. Nós não vivemos num Alice País das Maravilhas. Não. Nós não vivemos. Mas decida no coração ser fiel a Deus antes da pressão desse mundo. A fidelidade começa com a convicção interior e não com uma reação às circunstâncias. Seja fiel antes do mundo pressionar. Seja resoluto. Vou contar uma história para vocês, um jovem. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito de biografias. E eu gosto muito desse indivíduo. Ele já morreu, obviamente. O nome dele é Jonathan Edwards. O grande filósofo avivalista e pregador nos Estados Unidos, na chamada Era dos Grandes Avivamentos. Jonathan Edwards pregou um sermão que é um dos mais conhecidos. Alguém lembra qual é o nome do sermão dele? Pecadores na mão de um Deus irado. Sabe qual foi o sermão? Ele lendo, não está como eu, mas espontâneo. Ele leu, e as pessoas ouvindo aquilo pulavam da janela, corriam, aterrorizadas com a intensidade. Aí você vai dizer, pastor, eu já li o livro, não senti nada. Pois é, você não estava naquele culto, como o Espírito Santo estava operando. Mas o meu ponto aqui não é o sermão de Edwards. Ele é conhecido porque, pelos seus grandes... E olha que Edwards, preste bem atenção no que eu vou dizer. Edwards foi um grande pregador, um excelente avivalista. Ou seja, o que é um avivalista? Um pregador que pregava e avivamentos aconteciam quando os Estados Unidos estavam no período de colonização. Da sua prole, da sua família,
muitos intelectuais que formaram parte do pensamento americano. Só que Edwards, ele não foi um sucesso só na igreja, na pequena congregação de Norton. Não. Edwards foi um sucesso também na vida estudantil dele. Edwards foi o grande pregador, mas foi o grande pesquisador. Escreveu um livro, O Tratado das Aranhas, na área das ciências biológicas, das ciências da natureza, que era a área dele de paixão. Teologia e biologia, divindade e cultura. E ele foi um grande pregador, um grande intelectual. Se tornou professor universitário, se tornou reitor de Princeton. Se tornou um grande apoiador da vacinação, como medida de frear epidemias e doenças. A tal ponto de que quando teve o surto de febre amarela, ele se voluntariou para ser uma cobaia, porque ele era um incentivador da teologia e da ciência. Achou como ele morreu? Ele morreu sendo cobaia, porque a vacina não pegou bem. Ele morreu. Mas ele morreu para a glória de Deus, incentivando teologia e ciência. Sabe por que ele chegou ao final dessa vida nesse nível? Porque lá no começo, dos seus 14, 16 anos, ele escreveu no seu diário o que ele chamou de as minhas resoluções. Ou seja, ele tomou 70 decisões para a vida e para viver. E uma das principais delas, vou viver para Deus com todas as minhas forças. E onde eu não tiver forças, eu vou encontrar e buscá-las e viver para Ele. Sabe o que isso nos revela? Que nós somos uma geração de jovens de uma espiritualidade líquida, frágil demais. E eu estou desafiando você a assumir uma postura de jovem de uma resolução firme. Inclusive essa história que estou contando, você pode encontrar no livro da Editora Fiel, As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, da série Perfis dos Homens Piedosos. Então decida no seu coração ser o quê? Fiel a Deus. Segunda missão, viva a fé no secreto e na rotina. Ou seja, viva a sua fé em Deus, construa a sua fé em Deus. Pode ser que lá no mundo você enfrente hostilidade, mas em Cristo você encontra graça. E por fim, permaneça fiel sem se conformar ao sistema. Viva para Deus, viver para Deus melhor, exige firmeza para assumir valores contrários ao reino, mas na garantia de que Ele nos concederá graça e seremos bem-sucedidos mesmo andando na contramão deste mundo. Eu quero terminar essa exposição resumindo essa pregação em uma única verdade. Tome uma resolução já nesta manhã de ter a sua identidade e o seu caráter fortalecido em Deus e resolva firmemente não sair da Babilônia, mas viver nela, mas sem mudar o seu propósito de vida, que é amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Faça-se uma reflexão.